Salmo de número 116, Salmo de ações de graças. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e em tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma, da lágrima aos meus olhos e da queda aos meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu criei ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Podem sentar, irmãos. Nós temos aqui o testemunho de um grande livramento. O verso de número 8 diz: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Comumente o Salmo 116, ele é atribuído pela maioria dos estudiosos como sendo um salmo escrito pelo rei Ezequias. Ezequias, que foi rei de Judá no período em que Isaías era profeta. Ezequias era um homem piedoso e Ezequias enfrentou dois graves problemas na vida. O primeiro, ele foi atacado pelo poderoso império assírio, a ameaça ao seu reino. E em segundo lugar, ele foi atingido por uma enfermidade mortal. Ou seja, ele enfrentou perigo externo e ele enfrentou uma dor interna muito grande. E de ambos os problemas que angustiou a alma de Ezequias, Deus o livrou. Deus dispersou o exército inimigo e Deus curou Ezequias de uma enfermidade mortal. Então, meus amados, no culto dessa noite, na mensagem dessa noite, eu quero conversar com vocês sobre a experiência deste homem ao enfrentar problemas tão sérios. E eu quero falar com você, como é que você e eu temos agido quando nós enfrentamos problemas tão graves. Como nós enfrentamos problemas tão sérios. É interessante que não são problemas circunstanciais pequenos. Olha o verso de número 3. A súplica de Ezequias, ela é séria. Laços de morte me cercaram. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Ezequias está mostrando que ele é um homem que está cercado, encurralado por circunstâncias terríveis, por circunstâncias medonhas. Ezequias enfrenta dois problemas gravíssimos: inimigos externos e doença interna. Ele diz que laço de morte o cercou, armadilhas. Ele está
como um animal acuado, porque ele não consegue ver saída. As armadilhas não são visíveis, as armadilhas são invisíveis e são armadilhas mortais. Ele estava encurralado por armadilhas cujo propósito era levá-lo à morte. É como se chegassem para Ezequias e perguntassem para ele: você quer morrer enforcado ou com um tiro na cabeça? Não tem escapatória, né? Ou, como dizem, né? Ezequias, você quer morrer de morte morrida ou de morte matada? Se você quer morrer de morte morrida, a tua doença. Se você quer morrer de morte matada, o exército assírio está aí. Você não vai sobreviver, porque eles não deixam reféns. Ele está dizendo que tanto o ataque sírio, como a enfermidade, mostravam para ele que ele tinha pouco tempo de vida. E ele está dizendo, gente, o pior não é saber que o exército assírio está nos portões de Jerusalém. O pior não é saber que eu estou com uma enfermidade gravíssima. O pior é saber que os meus dias estão contados. Gente, deve ser terrível você dormir e não saber se amanhã você acorda vivo. Ele diz que sombras do inferno, e aqui a palavra inferno é literalmente não o lago de fogo, mas o inferno é a mansão dos mortos. Ele está dizendo que a morte está mostrando a cara para ele todos os dias, todos os minutos, todos os instantes. O que foi traduzido aqui como inferno não é o lago de fogo, não é o Geena, não é é a mansão dos mortos, que eles acreditavam que é aquela história que Jesus conta da parábola do rico e Lázaro. É a mansão dos mortos, o lugar para onde os mortos iriam. Ou seja, a angústia tomou conta do peito de Ezequias. O inferno, a mansão da morte, tomou conta do seu peito. E uma dor invadiu o seu coração e assolava o seu coração todos os instantes. E o texto no verso 3 diz: caí em tribulação e em tristeza. Meu irmão, ele foi esmagado como um rolo compressor, e a alegria fugiu da presença dele. Talvez você esteja passando por um problema que esteja roubando a tua alegria. Talvez você esteja olhando circunstâncias e diz: caí em tribulação e caí em angústia. Caí em tribulação e caí em tristeza. Talvez você esteja se identificando com Ezequias. Talvez você esteja dizendo: pastor, é o meu caso. Eu estou passando problemas externos e eu estou passando problemas que estão machucando a minha alma. Talvez esse verso 3 você se identifique com ele. Eu caí em angústia, eu caí em tristeza. Pois bem, eu quero dizer para você que o texto não para por aqui. Ezequias, ele toma uma atitude. Verso de número 4 diz: invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Eu invoquei o nome do Senhor e disse: Senhor, livra-me a alma. Meu querido, minha querida, quando as circunstâncias da vida são terríveis, quando as circunstâncias da vida são medonhas e nos empurram para o abismo e nos levam a viver uma vida de angústia, a única direção que nós temos é olhar para cima. A Aninha leu na abertura do culto: elevo os meus olhos para os montes, de onde
me virá o socorro. Quando você olha e não enxerga a saída, olhe para cima. Olhe para o Senhor. Eleve os teus olhos para os montes. E foi o que Ezequias fez. Ele clamou ao Senhor. Ele gritou por socorro. E ele pediu livramento. Há momentos dentro da nossa caminhada que os recursos humanos se esgotam, que o socorro na terra é insuficiente, que as portas de livramento se fecham, que você não vê saída, que você não vê uma luz no final do túnel. É nessas horas que os nossos olhos têm que olhar para cima e saber que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Foi o que Ezequias fez. Nessas horas ele olhou para cima, ele olhou para o alto, ele olhou para Deus e disse: ó Senhor, livra a minha alma. Em terceiro lugar, Ezequias foi um homem que conheceu o caráter e que conheceu a intervenção de Deus. Versos 5 a 7. O texto diz o seguinte: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Quando eu paro de olhar as circunstâncias, quando eu paro de olhar o abismo, quando eu paro de olhar para o problema e elevo meus olhos para aquele que é o meu socorro, eu quero dizer para você, meus irmãos, que nós descobrimos algumas verdades sublimes que trazem luz em momentos de trevas. E eu creio que é isso que acontece na tua vida e acontece na minha. Em primeiro lugar, quando eu clamo a Deus e eu vejo luz no meio da angústia da minha vida, eu consigo descobrir o caráter de Deus. O verso de número 5 diz que o Senhor, Ele é compassivo e justo. Eu descubro o caráter de Deus. Deus é justo, Deus é misericordioso. Deus é justo para não deixar o inimigo prevalecer sobre a minha vida. E Deus é misericordioso para me amparar na minha doença e na minha fraqueza. Essa é a primeira verdade. Eu descubro que Deus é justo e eu descubro que Deus é misericordioso. É no caráter de Deus que nós encontramos refúgio para a nossa alma. Há um hino que faz tempo que não canta na igreja, né? Hino do Inário, que diz que Deus é nosso abrigo no temporal. Lembram desse hino? Cristo é o nosso abrigo no temporal. É nele que eu encontro refúgio. Eu encontro refúgio em Deus na hora da angústia. Segundo, Ezequias descobriu que mesmo quando ele está nocauteado pelas crises da vida, ainda assim Deus pode colocar ele de pé novamente. Eu posso cair, mas eu não fico prostrado, porque o Senhor me coloca de pé. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Meu irmão, minha irmã, eu quero falar com você nessa noite o seguinte: se o teu problema tem deixado você abatido, se o teu problema tem deixado você prostrado, se o teu problema fez com que você perdesse a alegria, o Senhor nessa noite quer te colocar de pé, quer te restaurar. E eu não estou pregando aqui teologia da prosperidade, eu estou pregando a palavra de Deus, porque nós cremos num Deus que é compassivo e é
justo e não deixa a nossa alma abatida e não nos deixa prostrados. É a verdade da palavra. É na palavra. Nós conhecemos o caráter de Deus. Sabemos que Ele é justo. Sabemos que Ele é compassivo. E sabemos que Ele não vai deixar que nós fiquemos abatidos. Porque Ele nos coloca em pé novamente. Estava prostrado e o Senhor me salvou. Terceiro, dentro desse tópico de descobrir o caráter de Deus, Ezequias descobriu a necessidade de apropriar-se da obra de Deus. Verso de número 7. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Ou seja, Ezequias se coloca diante do espelho, e quando ele olha para ele exorta e diz: por que estás abatido, a minha alma? Volta ao teu sossego. Afinal de contas, você não vai poder fazer nada. Quem vai poder fazer é o Senhor. Ou seja, veja o que Deus já fez por nós. O Anselmo fez uma recapitulação dos momentos de ações de graças por esse ano. E eu creio que domingo a gente tem tanta coisa para colocar, né? Seria bom até se a gente pudesse abrir a caixinha dos propósitos de 2017, de 2016, e cada irmão pudesse achar o que foi colocado de pedido, ver a sua letra, ver o que foi colocado, e ver que Deus respondeu. Talvez você nem se lembre, mas olha ali o que foi colocado e coloque a gratidão ao Senhor pelas bênçãos alcançadas. Meus irmãos, não é razoável que nós fiquemos desassossegados, mesmo depois de um livramento divino. Não basta clamar a Deus. Não basta clamar a Deus. Eu tenho que tranquilizar o meu coração. Eu não encontro outra palavra. Eu sei que é uma palavra muito usada pela teologia da prosperidade. Eu não gostaria de usar essa palavra, mas não me fale agora outra. Não me vem outra na memória. Eu preciso tomar posse desse livramento. Eu preciso ver que Deus está me dando o livramento. E eu tenho que acreditar e tomar posse. Eu tenho que tranquilizar o meu coração. Eu tenho que aquietar o meu coração, pois eu sei que o livramento vem do Senhor, eu não espero em homens. Mas o verso de número 8 diz: pois livraste da morte a minha alma, da lágrima aos meus olhos, e da queda os meus pés. Novamente aqui, 3 pontos. Sermão presbiteriano de 3 mais 3 mais 3. Né? Mas 3 pontos. Ele diz que primeiro, ele recebeu um livramento, um tríplice livramento. O primeiro livramento foi um livramento espiritual. Deus livrou a sua alma da morte. Ou seja, ele estava angustiado, mais do que a doença física, mais do que os inimigos, ele se abateu e entrou em depressão. E ele está dizendo: o Senhor abriu a porta do calabouço da depressão e me tirou lá de dentro. Deus livrou a minha alma da morte. Deus fez raiar luz no meio da escuridão da minha vida. Segundo, Deus deu primeiro um livramento espiritual. Segundo, Deus deu um livramento emocional. Deus livrou a minha alma da morte, livrou as lágrimas dos meus olhos. Eu não preciso mais chorar. O choro muitas vezes é a confissão de impotência diante dos dramas da vida. Choramos porque olhamos para os problemas
e não conseguimos fazer nada. Nós somos golpeados duramente por fatos e sentimentos e o nosso ser reage chorando. Ezequias está dizendo: o Senhor livrou as lágrimas dos meus olhos. E terceiro, foi um livramento moral. Livrou da queda os meus pés. Ou seja, Deus não permitiu que eu fraquejasse. Deus não permitiu que eu caísse. Deus não permitiu que, por causa do problema, eu abandonasse a fé. Deus não permitiu que, por causa do problema, eu deixasse de acreditar. Deus não permitiu que, por causa do problema, eu endurecesse a minha vida, o meu coração, e não acreditasse mais em Deus. Deus não permitiu que eu blasfemasse, dizendo: onde está o Senhor que não olha para mim? Meu irmão, para encerrar, Ezequias assume compromissos solenes depois desse livramento poderoso. E eu não gostaria que você fosse ingrato. Você já passou por livramentos de Deus. Amém? Deus já te livrou. Física, moral e espiritualmente. Deus já te livrou emocionalmente de muitas coisas. Mas eu queria que, diante disso, você pudesse assumir compromissos com Deus. Ezequias assumiu compromissos com Deus. Verso 1 ele diz: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Compromisso. Deus fez. Eu sou tão grato a Ele que eu vou invocar o nome do Senhor enquanto eu viver. Agora veja o verso de número 9. Primeiro, eu vou invocar o nome do Senhor. Deus é o meu Deus. Eu vou invocar o nome do Senhor aonde eu estiver. Agora no verso de número 9, ele diz: adorarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Adorarei. Ezequias assume alguns compromissos. Primeiro, é o compromisso de amar a Deus. Ou seja, Deus provocou no coração daquele rei um reavivamento de amor. E agora, Ezequias ama a Deus de uma maneira diferente que ele amava antes da doença e antes dos problemas. Meu querido, minha querida, que Deus provoque um reavivamento de amor no teu coração. Que Deus provoque um reavivamento de amor na tua vida, de amor por esse Senhor que cuida de nós e que nos livra. Segundo lugar, Ezequias assume o compromisso de buscar a face do Senhor enquanto ele viver. Não busque o Senhor só enquanto você está com problemas. Busque o Senhor todos os dias. E Ezequias diz isso: buscarei a face do Senhor enquanto eu viver. Não busque só a Deus em tempos de bonança, em tempos de paz. Ou não busque a Deus somente em tempos de tribulação. Busque o Senhor em todos os momentos. Terceiro, por último, Ezequias assume o compromisso de andar na presença de Deus na terra dos viventes. Ou seja, ele seria uma testemunha viva, mesmo diante dos mais hostis ao Evangelho, às boas novas. Você tem sido testemunha? Você tem agradecido a Deus pelos livramentos e aqueles que não creem passam a crer através da tua vida? Ou você tem se tornado um murmurador? Você tem se tornado um queixoso? Ele termina fazendo uma pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo?
quero te fazer uma pergunta para encerrar a mensagem. Que tributo de gratidão você tem trazido na presença do Senhor por todos os benefícios que Ele tem dado para você?